Shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Iremos ler o versículo 30. E diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O apóstolo Paulo, citando aqui, para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus. O contexto do apóstolo Paulo aqui está falando porque o povo lá em Efésios, eles tinham costumes torpes com o corpo, práticas ilícitas com o corpo, eles também conduta moral, eles não tinham respeito no modo de falar, se desrespeitavam, eles haviam também furtos, haviam discussões, brigas. E Paulo fala: não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Paulo está falando aqui para novos convertidos. Paulo está falando aqui para o povo da igreja de Efésios, para os irmãos em Cristo Jesus, para não viverem nessa discordância, mas sim viverem na união do Espírito Santo, unidos pelo Espírito Santo, abandonando a velha criatura e vivendo de uma forma nova da conduta, que é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. A imagem de Jesus Cristo tem que estar em nós. A imagem que eu falo são as condutas, são as escolhas, são as decisões, são o modo de agir, obediência, amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito Santo todo em nós. O apóstolo Paulo está falando: não entristeçai o Espírito Santo. Olha só, quando ele fala isso, é porque tem dois extremos. Existe a alegria do Espírito Santo e existe a tristeza do Espírito Santo. Se eu faço as coisas que alegram o Espírito Santo, obedecendo a Deus, eu estou agradando a Deus, estou alegrando o Espírito Santo. Porém, se eu não faço escolhas, decisões, conduta que agrada a Deus, acaba entristecendo o Espírito Santo. E se entristece o Espírito Santo, logo alegra a quem? O espírito maligno, o espírito da carne, o espírito demoníaco. Toda pessoa que desobedece a Deus, Satanás, ele se regozija, ele se alegra, ele fala assim: olha aí, ele está me imitando, porque eu escolhi não te agradar, mas sim agradar a mim próprio. Satanás escolheu agradar a si próprio e saiu em desobediência a Deus. Por isso que quando nós tomamos decisões, quando nós fazemos escolhas que desagradam a Deus, que ferem os princípios morais de Deus, como não roubarás, não furtarás, todos os princípios, honre seu pai e sua mãe, adore somente o Senhor teu Deus, não minta, não adultere, não se prostitua. Quando as pessoas tomam as decisões de ir contrário a essas vontades a Deus, a pessoa está fazendo a vontade do maligno. E por fazer a vontade do maligno, está alegrando mais o maligno e entristecendo a Deus, e entristecendo o Espírito Santo. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Devemos ter uma conduta de nova criatura, tendo a presença do Espírito Santo dentro de nós, pelas características de Jesus Cristo em nossas escolhas, em nossa conduta, em nossas decisões. Como também ele reforçou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apaguei o Espírito. Apagar o Espírito é fazer escolhas que entristecem a Deus. Fazer escolhas que são contrárias à vontade de Deus. Quando você faz uma escolha que é contrária à vontade de Deus, que fere os princípios morais de Deus, quando você faz essas escolhas, você está apagando o Espírito Santo que está dentro de você. São as suas atitudes. Por isso que ele fala: não apagueis, não despreze as profecias. Não desprezar a profecia, não despreze a palavra de Deus. Não despreze aquilo que Deus te direciona. Versículo 22.
versículo 21. Examinai todas as coisas, retém o que é bom. Olha só, ouça todas as coisas, observe as escolhas, observe as decisões, observe as condutas e veja o que é bom, guarde o que é bom, escolha o que é bom, porque o que é bom é agradar a Deus, o que é bom é fazer aquilo que agrada a Deus. Por isso que nós temos que guardar dentro de nós o que é bom. O que é bom é ter um relacionamento com a palavra de Deus todos os dias. O que é bom é orar todos os dias. O que é bom é louvar a Deus todos os dias. Temos nossas obrigações, temos nosso dever? Sim, mas tenha tudo isso ligado a fazer agradando a Deus. Falando, decidindo, escolhendo, agindo. E ele fala, versículo 22, abstendo-vos de todo mal, de toda a aparência do mal. Versículo 23, e o mesmo Deus da paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também fará todas as coisas. Todos nós temos que manter a comunhão com o Espírito Santo nas nossas escolhas, nas nossas decisões, na nossa conduta, fazendo aquilo que agrada a Deus. Despreze aquilo que desagrada a Deus. Nós sabemos discernir. O limão é amargo, o açúcar é doce. Nós sabemos discernir o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Eu usei um modo figurativo aqui de limão azedo, mas o limão também faz bem pra gente. Mas sabemos discernir o que é bom que agrada a Deus e o que não é bom o que não agrada a Deus. O que alegra o Espírito Santo e o que não alegra o Espírito Santo. Sabemos discernir que todas as nossas escolhas, nossas decisões sejam focadas naquilo que agrada a Deus. Amém? Louvado seja o Eterno. Não entristeça o Espírito Santo. Ó Eterno Deus Todo-Poderoso, perdoa-nos, ó Pai, se ainda temos feito escolhas, decisões e atitudes que têm entristecido o Teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, fortaleça-nos, ó Pai, com o poder do Teu Espírito Santo, Pai. Para que nós possamos fazer, meu Pai, a Tua vontade que te agrada, Senhor. Pois o Espírito, Pai, Ele faz a vontade que te agrada, Senhor. E pelo Espírito Santo, nós também, meu Pai, estamos fazendo o que te agrada, Senhor. Que nós viemos fazer, Senhor, pela vontade do Espírito Santo, aquilo que te agrada, não aquilo que nos agrada. O que nos agrada venha a ser aquilo que te agrada, Senhor. Fazer a tua vontade, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Amém. Darei a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Shalom. Deus te abençoe. Amém.